Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Preste testemunho que não há divindades além de Deus único. Preste testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão e todos os outros eram seus profetas, servos e mensageiros. Que Deus os abençoe e a todos. Amém. Uma das piores características junto a Deus que está dentro do Alcorão se chama hipocrisia. O munáfic, o hipócrita, Deus elencou que ele terá o pior grau no castigo do inferno. Por qual razão? Porque o hipócrita, ele aparenta ser fiel, ele aparenta ser bondoso, ele aparenta ser uma pessoa cordial, ele tem qualidades externas que faz a sociedade acreditar que ele é aquilo, mas no seu interior há falsidade, no seu interior ele não crê em Deus, no seu interior ele fofoca, ele mente, ele trapaceia, ele não expressa aquilo que está no seu interior. Por isso que ele é o pior tipo de pessoa, porque o incrédulo, o idólatra, ele já aparenta o que ele é, ele já mostra para a sociedade o que ele passa. Esse não, esse era o tipo de pessoa que havia na época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse tipo de pessoa, ele corrói a sociedade por dentro. É o pior dos inimigos. O teu inimigo aparente, você sabe quem é. O hipócrita, ele está do seu lado. Ele está falando de você. Ele está causando corrupção, fofoca, intriga, leva e traz. Então ele vai corroendo a sociedade a ponto de desestabilizar ela. E na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, haviam hipócritas que construíram uma mesquita com esse fim. E Deus alertou sobre isso dentro do Alcorão, onde eles planejavam tudo para desestabilizar os muçulmanos, para causar mentira, corrupção. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre esse tipo de pessoa: quando ele fala, ele mente, uma característica. Quando ele promete algo, ele não cumpre. Quando ele tem algo confiado a ele, ele trai a confiança. E quando ele entra em algum tipo de divergência, ele agride. 4 características. Se reunir essas 4 características, é um munáfic, um hipócrita autêntico. Se tiver uma das 4, ele já tem o sinal da hipocrisia. E quando nós analisamos esse dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, e por qual razão esse grupo estará no pior grau do inferno, nós vemos que o primeiro de todos é o quê? Uma característica fundamental, que é junto a Deus Altíssimo seja. O que? Você ser hipócrita no Tawhid, você ser hipócrita na unicidade a Deus, você externa que você adora a Deus, você externa que você é muçulmano fiel, mas no teu interior você trai. Esse é o pior dos hipócritas, porque ele está traindo a unicidade a Deus. E depois nós vamos ver os nifaq menores. O primeiro, junto a Deus, é o maior. E a hipocrisia menor são aquelas junto à sociedade. Quando nós estamos com a sociedade, quais são? Nós analisamos, quando você fala, você mente. A mentira é algo que você não passa
valores para as pessoas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos advertiu quando questionaram a ele: o muçulmano pode cometer algum erro, qualquer que seja, mas quando tocaram no erro da mentira, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o fiel não mente jamais. E levantou para advertir sobre isso. A mentira não é qualidade de um fiel. Ele pode ter todos os defeitos, mas mentir jamais. O segundo ponto, junto à sociedade, quando você contrata algo, ou você promete algo, você trai. Aqui entra vários assuntos. Contrato normal que você tem na sociedade, um contrato comercial, um contrato de locação na sua empresa, um contrato relacionado a questões financeiras ou não, você assumiu aquilo, você não pode trair aquele contrato, você tem que honrar. Você prometeu algo para as pessoas, independente do que seja, você não pode trair essa promessa, porque senão você é considerado um hipócrita autêntico. E as pessoas falam isso: olha, aquele cidadão, ele contrata e ele não paga, aquele cidadão, ele promete algo e ele não faz, e assim sucessivamente. A outra característica é quando você tem algo confiado e você trai a confiança das pessoas, qualquer tipo que seja de confiança. Alguém lhe confiou um cargo, alguém lhe confiou uma presidência, alguém lhe confiou um objeto, guarde para mim, qualquer que seja, você tem que devolver e honrar aquilo, aquele cargo, aquilo que as pessoas depositaram em você, o teu projeto e etc. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele foi agredido pelos incrédulos, maltratado, e antes de emigrar de Meca para Medina, ele deixou o seu primo Ali com todos os bens que as pessoas confiaram a ele. Ele não falou: vou levar para mim, eles me maltrataram, eles me xingaram, eles me expulsaram da minha terra natal. Ele sabia que aquilo era confiança das pessoas e mandou devolver a cada um o que era de direito. Então nós vemos que a confiança é algo sério, seja governamental, seja administrativamente, seja no bairro, seja dentro da família. Nós temos que honrar a confiança que lhe foi designada. E a quarta característica, quando você entra em conflito, você agride a pessoa. Isso acontece muitas das vezes. A pessoa tem um ponto de divergência, um ponto de vista contrário, e quando ela é indagada, ela começa a agredir o outro, começa a xingar o outro, começa a rebaixar o outro, ou age com um falso testemunho para se aproveitar de uma situação e agredir o outro injustamente, não praticando a justiça. Isso não é característica de um fiel, e sim de um hipócrita. Por essa razão, nós devemos ter uma intenção sincera, porque nós não sabemos muitas das vezes quem são os hipócritas. Como dito, o hipócrita esconde, o íntimo dele não é mostrado, a aparência dele é de fala mansa, fala bonito, é caridoso, é religioso e etc. Mas no íntimo dele só Deus sabe. Muitas das vezes nós não reconhecemos essas pessoas. Por isso que nós devemos ter intenção sincera, porque Deus, Ele vai avaliar a intenção, o que nós intencionamos nos nossos corações. E essa hipocrisia, ela corrói, ela estraga a vida da pessoa e de toda a sociedade. E nós vemos isso no dia a dia na sociedade. E um exemplo prático sobre isso está no dia do juízo final. No dia do juízo final, tem pessoas
que estarão aguardando a recompensa. E Deus vai chamar essas pessoas de acordo com essas recompensas. Primeiro, Deus vai chamar quem? O mártir, aquele que morreu pela causa de Allah. Deus vai chamar ele: o que você fez? E ele vai dizer: eu morri por tua causa, ó meu Criador. E Deus sabe do íntimo do coração dele. Vai dizer o que para ele? Você está mentindo. Você morreu para ser chamado de herói. Vai ser colocado no fogo do inferno e não no paraíso. Vai chamar o segundo tipo de pessoa, que é o sábio, que tinha conhecimento. Vai chamar ele e vai dizer: o que você fez na sociedade? Eu estudei, eu tinha conhecimento, ensinei, eu sabia o Alcorão, eu sabia um determinado conhecimento e passei. Você está mentindo. Você queria apenas ser chamado de sábio, estudioso, doutor e etc. Vai ser colocado no fogo do inferno, porque Deus sabe do íntimo dos corações. E vai chamar o terceiro, que era aquele que tinha posses, que tinha bens. E Deus vai questionar: o que você fez na vida? Ele vai dizer: eu fazia caridade com as pessoas, eu ajudava o pobre. E Deus vai dizer: você mente, você queria se aparecer como caridoso, queria se mostrar, se autopromover. Vai ser jogado no fogo do inferno, porque a característica dele era apenas exterior, o interior dele era corrompido, como na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, aqueles tipos de muçulmanos que passavam algo, mas não eram, criavam intrigas, conspirações, mentiram em relação à esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, criaram tumulto e fizeram desacordo nos tratados, e como dito, construíram uma mesquita simplesmente para tramar e trair os muçulmanos. Que nós não sejamos desse tipo de pessoa. E para isso nós precisamos mudar, ver o que está de errado nas nossas vidas, mudar as nossas intenções todos os dias, sempre buscando agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E para finalizar, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu uma dica para nós nos afastarmos dessa característica que leva à hipocrisia. E ele disse: aquele que rezar atrás do imã, em congregação, não perdendo sequer o takbir, Allahu Akbar, chegando no horário, durante 40 dias, sem perder nenhum dia, ele estará sendo afastado do fogo do inferno e será afastado da hipocrisia. Que Deus nos abençoe e nos coloque entre os sinceros, verdadeiros, aqueles que o interior corrobora o que nós fazemos no exterior. A fé com as ações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.